Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Sem perder tempo, então, a gente começa o Morning Show de hoje repercutindo a bomba que caiu em Brasília ontem. Numa canetada só, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o petista recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Fachin também determinou que os autos sejam remetidos à Justiça do Distrito Federal. O ministro, que é relator da Lava Jato no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal não é competente para julgar e processar o ex-presidente. Na prática, estão anuladas as condenações dos casos do Triplex do Guarujá, do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e também do Instituto Lula. Vini, conta pra gente como é que foi a reação do meio político após essa bomba. Pois é, Paulo Matias, vamos começar pelos possíveis presidenciáveis de 2022, junto agora, muito provavelmente, com o ex-presidente Lula, né, que a partir agora dessa decisão do Fachin se torna o principal candidato aí do PT, né? O Haddad, que estava até agora sendo colocado nesse cenário, provavelmente vai sair com essa elegibilidade agora de volta do Lula. Mas vamos falar então dos outros possíveis candidatos, a começar pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que comentou essa decisão ontem na porta do Palácio do Planalto, insinuou que o ministro Edson Fachin, ao decidir anular essas condenações do ex-presidente Lula, ele tem ali uma possível forte ligação com o PT e também disse que o povo brasileiro não quer ter o ex-presidente como candidato em 2022. Vamos ouvir. Qualquer decisão dos 11 ministros é possível você prever o que eles pensam, né? E o que botam no papel. O ministro Fachin, ele tinha sempre tem uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma adesão nesse sentido. Agora espera que a turma do Supremo restabeleça aí os julgados. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 22, muito menos pensar numa possível eleição dele. Pois é, o Ciro Gomes, Paulo, antes mesmo até dessa decisão do Fachin, ele tinha dado uma entrevista para o UOL ontem, para o jornalista Kennedy Alencar, e quando perguntado sobre essa possibilidade do STF colocar o Lula como elegível para 2022, ele respondeu: não contem comigo para esse circo, eu não vou participar desse circo, e atacou bastante o Lula, atacou bastante o PT, até porque o Ciro já falou diversas vezes que tem como prioridade no primeiro turno derrotar o PT e no segundo turno, se ele for contra o Bolsonaro, aí sim derrotar o bolsonarismo. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou pelas redes sociais e disse o seguinte: bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, disse João Dória, que pode ser um candidato aí do PSDB, mas também pode ser o Eduardo Leite, né, Paulo, governador do Rio Grande do Sul, que também se manifestou. Olha só o que ele disse: quando tudo vira briga política, acaba ferida a democracia. Não me cabe comentar a decisão jurídica de Fachin. Respeitando-a, lamento que alguns pensem encontrar o futuro olhando para o passado e que outros queiram reviver 2018, que nos jogou nesse fosso social, econômico e político. Por falar em futuro e passado, daqui a pouco tem um outro presidenciável aí na jogada, mas daqui a pouco a Paulinha vai trazer a palavra dele, porque ele, além do meio político, também está envolvido com o meio artístico e também falou sobre passado e futuro. Mas vamos seguir aqui porque o João Amoedo, do Novo, também pelo Twitter, compartilhou ali a notícia, né, dessa decisão do Fachin e escreveu: a impunidade vai avançando. Aí temos os candidatos mais próximos aí ao ex-presidente Lula, né? O Flávio Dino, que muita gente diz até que poderia ali formar uma aliança, poderia formar uma chapa com Lula para 2022. Flávio Dino, que é do PCdoB, escreveu o seguinte: há muitos anos venho sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição
como ex-magistrado federal. Fico muito feliz. Guilherme Boulos, do PSOL, também comemorou a decisão do Fachin. Disse: com 3 anos de atraso, Fachin anula condenações de Lula. A farsa que elegeu Bolsonaro está desmontada. Ganha a democracia. Parabéns, Lula. E aí, falei do Haddad aqui agora há pouco, né, Paulo, que muita gente acha que ele pode também fazer essa chapa com Lula, né, ter uma chapa ali simples petista, né, com Lula e Haddad, e se alguma coisa também, né, tiver uma nova reviravolta e o Lula não se tornar inelegível de novo, ele pode ser o candidato do PT, escreveu o seguinte: por justiça, a luta sempre vale, sem ela não há paz. E uma das manifestações mais curiosas, Paulo Matias, aí saindo já do campo dos possíveis presidenciáveis para 2022, foi do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que praticamente fez um aceno ao Lula. Olha só o que ele escreveu: minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Então, é uma manifestação aí contundente do presidente da Câmara. E por falar em Moro, o Moro não se manifestou até agora sobre essa decisão. Já o procurador, o Deltan Dallagnol, do Ministério Público, né, que apresentou aí as denúncias contra o ex-presidente Lula, fez uma grande sequência lá de tweets e escreveu o seguinte: a condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive STF, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. Processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. Várias questões serão rediscutidas nos tribunais. Nada disso, contudo, apaga a consistência dos fatos e provas sobre os quais caberá ao judiciário a última palavra. Saindo do caso concreto, é preciso abrir os olhos para os amplos retrocessos que estão acontecendo no combate à corrupção. Por exemplo, fim da prisão em segunda instância, novas regras que dificultam investigações e condenações, propostas que desfiguram a lei de lavagem e de improbidade. Muito bem, o Vini então trouxe pra gente a repercussão geral completa de tudo que aconteceu no Brasil, né, em relação ao meio político após essa bomba de ontem. Bom dia, Zé Maria Trindade. Vamos para Brasília conversar com o nosso Zé, o nosso verdadeiro mago Zé, que traz as informações. Ele adiantou essa história já pra gente, né? Aqui para nós. Zé, eu queria muito que você comentasse pra gente a repercussão de tudo isso aí em Brasília, mas eu queria que você pudesse especificar um ponto na sua fala. Você disse aqui no Morning Show que as coisas aí em Brasília estavam avançando para que Sérgio Moro fosse preso. Você deu essa informação aqui, inclusive com muito destaque e exclusividade para nós. A minha pergunta para você é, depois disso, porque as pessoas estão dizendo que o Fachin beneficiou o Moro com essa decisão, mas ao mesmo tempo o Gilmar Mendes quer colocar em votação hoje ainda a suspeição do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí, Zé, o que vai acontecer? O ministro Gilmar Mendes que insiste, né? Ele quer a continuidade do julgamento de imparcialidade, e uma parcialidade para um juiz é um crime. Seria o início ali de um processo contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol também. Mas o ministro Fachin tentou ali colocar um ponto final, retirando este julgamento, colocou por falta de objeto. Ele descartou o pedido da defesa do ex-presidente Lula e arquivou, negou tudo, né, por falta de objeto, porque o habeas corpus, o HC apresentado, foi atendido e tudo foi anulado. Mas o ministro Gilmar Mendes diz que não, que é preciso rediscutir. Olha, o ministro Marco Aurélio disse hoje, aqui no Jornal da Manhã, de que a segunda turma é que deve julgar essa liminar concedida por Fachin. Na segunda turma, a maioria é pró-Lula. Veja bem que faz parte o próprio Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Nunes Marques, né? Então, a tendência é de aceitar esse habeas corpus. Mas há um movimento do Supremo na tentativa de levar o processo para o plenário principal. Pela importância, a ordem natural seria segunda turma, mas pela importância,
levar para o plenário principal do Supremo Tribunal Federal. Zé, o que você acha? O que você acha? Se levar para plenário, o que você acha que acontece? Quem que toma essa Reverte decisão, a Zé? decisão ou não? É o relator, a decisão inicial é o relator. O ministro Edson Fachin pode levar para o plenário, mas o presidente, Luiz Fux, pode tomar essa decisão e avocar para o plenário. E aí o Supremo fica dividido e vamos, de novo, ficar naquela decisão por um voto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí a tendência é aceitar, mas já não tem tanta segurança como seria na segunda turma. Olha, Paulo, essa decisão eu coloco aqui, a grande surpresa da minha atividade aqui foi o Plano Collor. O então presidente do Senado chegou, eu sabia que ele teve encontro com a área econômica, com a Zélia Cardoso, e ele chegou, o Mauro Benevides, com um monte de papel amafanhado e me entregou o Plano Collor todo, e eu não tive coragem de publicar. Eu falei, não é possível que alguém tenha coragem de fazer uma história dessa. Aí perdi aquele tempo ali, porque não tive coragem de dizer isso aos ouvintes da Jovem Pan, porque era muito absurdo. E a mesma coisa aconteceu ontem. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, isso aí eu não vou colocar um negócio desse no ar, porque é de tão absurdo. E veja as repercussões aí, cada um puxando para um lado. O Amoedo lembrou dos recursos dispersos. Imagina o dinheiro que se gastou nesse processo todo em salários de procuradores, de juízes e de tribunais, funcionamento desse cara do Supremo Tribunal Federal, isso tudo jogado no lixo, né? O outro já puxou para o lado político. O Haddad é considerado hoje aqui o flanelinha da política. Fica no trabalho de guardar vaga para o outro. Muito bem. Zé Maria Trindade aqui no Morning Show com a gente. Zé, fala, Vini. Ô Zé, até sobre isso eu queria te fazer uma pergunta também. O PT ainda não fez nenhuma manifestação oficial se o Lula vai ser realmente um candidato ou não, apesar de muita gente já achar que o martelo já está batido depois da decisão de ontem do Fachin. O Lula deve se manifestar hoje, deve dar uma entrevista hoje mais tarde. Como é que o partido, como é que o PT recebeu essa informação e quais serão os próximos passos aí da legenda depois que tivermos essa conclusão aí, seja na segunda turma ou no plenário? Olha, a participação do ex-presidente Lula na eleição já estava especificada, ou como candidato ou como participante ativo em palanque e tal, se ele tiver ânimo, né? O Lula tem 76 anos e a eleição é em 2022 ainda. Mas, enfim, dizem que ele está malhando com o personal e tal para isso. Ele botou vídeo, né? Tem vídeo dele malhando ali. Aliás... Mas, assim, o Fachin encurtou o caminho, né? E o PT está em festa. Esse pronunciamento do Lula agora às 13h30, né? Não vai ser definitivo, a ideia é que ele deixe ainda no ar a possibilidade de ser o candidato do PT, ele será se quiser, né? Mas a primeira reação que eu notei aqui é de grupos que ajudaram a eleger Bolsonaro e que, diante dessa situação, já estão retornando, já estão repensando a possibilidade de abandonar o Bolsonaro. Vini. E um detalhe importante, né, Paulo? O Zé Maria falou aí brincou, né, desse fato do Lula estar malhando. Em 2022, ele já vai estar com 76 anos, né, Zé? Então, 77 anos. 2022. Então, caso ele venha vencer a eleição, no final do primeiro mandato, ele já estaria aí com 81 anos, né? Esse é um fator importante também na hora de decidir sobre um candidato, né? Agora, Vini e Paulinha, eu tenho uma dúvida aqui. Não só eu, mas a nossa audiência. Em relação a todo este bafafá político que nós estamos aqui comentando no Morning Show. Certo. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Você tá bem? Tudo certo com você? Seja muito bem-vindo. Eu quero saber o seguinte, Joel. Bolsonaro versus Lula. O que você faz? Paulo Matias, você está se precipitando. 2022 ainda está distante de nós. E eu tenho certeza de uma coisa. Não existe nada mais importante para o nosso país, politicamente, do que impedir justamente esse segundo turno dos pesadelos em 2022. Fugiu da resposta. Esse segundo turno que polariza totalmente. Eu acho que cada um de nós tem uma resposta. Né, acho que cada um de nós tem uma resposta, lembrando que existem 3 saídas possíveis, né? Bolsonaro, Lula ou voto nulo. As 3 estão dadas aí. Eu já sei muito bem qual é a minha resposta. Qual seria? Mas eu vou guardar o segredinho aqui para vocês. Mas eu tenho certeza disso. O mais importante agora
é impedir que isso aconteça. Tô achando que vai no Lula, hein? Mas como impedir, Nulo? Joel? Lula. No Lula? Eu não vou responder nada. Eu não vou responder nada, Valões. Ô, Joel, mas Adriles, a gente sabe. Sentindo, hein? Mas vamos ser sinceros, como impedir? Porque é quase impossível. Se o Lula é quase for impossível. candidato, se o Lula for candidato, é quase impossível. Aliás, a impedir. decisão de ontem é uma pá de cal nas candidaturas outras de Dória, candidaturas, sim. Ciro, Luciano Na do Huck. Ciro, sem dúvida. As da todos. centro-direita prejudica De todos. bastante. A do Ciro, as de esquerda, que não era o Lula, mata completamente a chance. As de centro-direita enfraquecem também. Não é uma pá de cal, uma morte tão definitiva. Mas, sem sombra de dúvidas, dificulta definitivo. também. Não, dificulta, Adris. Mas existe um caminho. Se os nomes de centro se unirem, não é de todo impossível, mas é muito improvável. E vejam, a decisão do Fachin de ontem, absurda, no sentido de que, pô, você está há 4 anos com esse caso nas suas mãos e até agora você não percebeu que ele estava sendo julgado no lugar errado, sendo que essa questão da jurisdição já tinha chegado ao STF 8 vezes. É isso aí. Já tinha pacificado que era em Curitiba, já tinham sido dados argumentos sobre isso. E agora se muda, quer dizer, mesmo sem olhar para a corrida eleitoral, eu não estou olhando para a corrida eleitoral, estou falando do sistema de justiça brasileiro. Não funciona. Você não tem segurança nenhuma. Quanto tempo você não gastou? Quantos recursos? Quanto advogado? Quanto juiz? Para depois descobrir que o lugar errado, algo que já tinha sido discutido, é uma vergonha para o Brasil ter que viver com esse tipo. Porque é o passado imprevisível, sabe? É o passado que você não sabe mais o que vale e o que não vale. Agora, Adriles, tem muita gente que nos ouve na Jovem Pan, que nos assiste pela Panflix, que foi às ruas para pedir apoio à Lava Jato, que foi às ruas para pedir a prisão do Lula. Eu não consigo imaginar um país onde você fique numa eterna guerra, né? E o povo fique nas ruas por 8 anos, 10 anos, enfim. Há um cansaço da população nesse sentido, né? Você acha que a decisão de ontem, Adriles, atesta que a corrupção no Brasil compensa? Atesta mais do que isso. Atesta que a gente está vivendo um golpe progressivo do STF contra o princípio da justiça. E um golpe terrível, porque não há a quem recorrer. O Congresso está acuado, de cócoras, exatamente, para o Supremo Tribunal Federal, que age como um chantagista, colocando, de alguma forma subliminar, os crimes de alguns próprios representantes do Congresso Nacional, e tem feito prisões arbitrárias e um combate sistemático ao combate à corrupção. Como o Joel bem disse, essa questão da prisão do Lula já foi analisada no mérito por dezenas de outros juízes. O Lula foi condenado em 3 instâncias. Essa questiúncula jurídica do mérito ou não da Justiça do Paraná poder ser responsável pelo julgamento do Lula já foi examinada 8 vezes, ad nauseam. O que está acontecendo é que a justiça brasileira está sendo um cadáver insepulto, arrastado ao ar livre, enquanto, coincidentemente ou não, o povo está preso em casa, sem possibilidade de manifestar. Ou seja, isso é o princípio de um ataque sistemático ao Estado Democrático de Direito, que tem no seu pilar básico, na justiça, um princípio de equanimidade entre as pessoas. Desde a revogação da prisão da segunda instância, desde a contestação à delação premiada, o STF tem revisto circunstancialmente, oportunisticamente, todas as suas posições em relação ao combate à corrupção, soltando corruptos graúdos de colarinho branco. E eu vou responder a pergunta que o Joel não respondeu de maneira muito franca. Entre Lula e Bolsonaro, eu beijo a sombra Entre do qualquer Bolsonaro. um e Bolsonaro, Peraí, você é Bolsonaro. Peraí, não, senhor. Não, senhor. Vou falar, não é, eu não ia votar no Bolsonaro no primeiro turno. Não, Opa! Isso é revelação! Eu não fujo da raia. Isso é uma revelação Eu não neste fujo da programa. raia. Eu não fujo da raia. Quem Agora, seria, então, essa eu pessoa? não fujo da... Não conta, eu não conto. Não fujo da raia. Porque a questão não é uma questiúncula de mérito. Então você também não revela o voto. Não é uma questiúncula de mérito ou de disputa política formal. O Lula é o maior criminoso corrupto vivo no país. Quem eventualmente escolhe ou acolhe a candidatura do Lula, achando que é normal para o processo democrático um homem condenado em inúmeras instâncias por ter chefiado o maior esquema de corrupção do país, ou é louco, ou é demente, ou então é conivente. Não tem lógica isso. O Lula O Estado Democrático de Direito não pressupõe que um homem corrupto possa ser candidato, condenado ostensivamente. Então Adriles. o Bolsonaro, em que pese todas as minhas dúvidas, as minhas críticas acerbas que eu faço a ele,
Não é um homem corrupto, não é um homem canária, não é um homem condenado pela justiça e solto eventualmente por um oportunismo jurídico. Não há uma disputa. Existe a tentativa e a possibilidade de um criminoso condenado ser colocado no terreno eleitoral por um STF que está promovendo um golpe contra a justiça brasileira. É isso que está vendo no país. Ele não matou milhares na pandemia. Ah, pelo amor de Deus, Joel. Ele não matou milhares na pandemia. Joel Pinheiro isso da é um Fonseca, discurso Adriles e maluco e Joel. fanático. Adriles, só um minuto. A gente Diga vai lá. falar bastante sobre isso. Fiquem calmos, Ok. tranquilos. Vai ter muito tempo. Essa Mais, revelação e de mais. voto deixa as pessoas tensas. Não, mas entre Lula e Bolsonaro. Calma. Eu voto tá em tudo Satanás, certo. mas não voto Tá em Lula. tudo certo, Tá calma. louco. Calma aí, Adriles, que a gente vai falar disso de novo.